O mito da produtividade, estar ocupado e não ver os resultados. Estar sempre na correria e não conseguir alcançar as suas metas e os seus objetivos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Cristiano Brandão e hoje nessa aula vamos falar sobre o mito da produtividade, da estar sempre ocupado e não conseguir alcançar os seus resultados. Esse assunto foi um assunto que eu me especializei, que eu me especializo até hoje, porque a gente não para, né? Mas eu me arrisco a dizer que nos últimos 15 anos eu me debrucei para conseguir identificar como é que algumas pessoas conseguem ser tão produtivas e outras não. E esse foi um tema muito importante para que eu conseguisse mudar os resultados dos meus clientes, de centenas de clientes que eu já pude ajudar. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é o mito da produtividade ocupada, porque nos últimos tempos a gente sempre usa a frase "estou na correria". Desculpa se você não utiliza, mas eu acredito que você já possa ter escutado de alguém. Estou na correria, a agenda está lotada, tenho muita coisa para fazer. Ou aquelas pessoas que dizem que não têm tempo de fazer uma atividade física, de ter tempo com a família, de parar um pouco para poder respirar e desfrutar daquilo que ela está fazendo. Ou será que ela só está trabalhando e não tem tempo, e não pensa, e não planeja em ter esses momentos? Eu me arrisco a dizer para você, deixa eu voltar a tela aqui para mim, eu me arrisco a dizer para você que nada mais é do que falta de planejamento. Não é falta de tempo, você não precisa de mais tempo. Você precisa de planejamento. E a gente vai falar sobre isso hoje, porque o mito da produtividade ela já passou por várias etapas. Nós já passamos pela etapa da você precisa acordar às 5 horas da manhã, e já trazendo para vocês aqui, eu tenho um vídeo até falando sobre isso, tenho uma aula falando sobre isso. Não, você não precisa acordar às 5 horas da manhã para ser produtivo. Porque não adianta você acordar às 5 horas da manhã e não saber o que você precisa fazer, o que você tem para fazer, e você ficar ali perdido com as tarefas. Então não é acordar às 5 da manhã, e sim ter uma rotina, e ter hábitos, e saber exatamente o que vai ser feito. Opa, chegamos no nosso ponto. Chegamos no ponto que nós vamos comentar aqui, que eu vou falar com vocês. Saber o que precisa ser feito. Quando nós falamos sobre o mito da produtividade, é muito forte a gente pensar logo numa agenda cheia, uma agenda lotada. Mas uma agenda cheia não garante que você vai ter os resultados que você quer e deseja. Cris, como assim? Não estou entendendo. Ficou confuso para mim. Deixa eu trazer um exemplo para vocês. Quantas vezes isso já aconteceu ou você viu isso acontecer? Um funcionário chega no trabalho ou você chega no trabalho, abre teu computador e entra na sua caixa de e-mail ou WhatsApp, mensagem, enfim, seja lá como você se comunica com seus clientes. Cada empresa e cada negócio tem uma forma de comunicação. E às vezes, certa vez eu falei sobre e-mail e a pessoa comentou comigo que não se usa mais e-mail. Eu falei, depende, tem algumas empresas que sim. A Amazon se comunica com e-mail. Algumas empresas ainda utilizam o Message, Telegram, WhatsApp. Então, coloca para a tua realidade. Mas quantas vezes você chegou, abriu o teu computador, ligou o teu computador e aí começou a responder essas mensagens, essa conversa com os seus clientes, e quando você parou, você já tinha perdido todo o período da manhã, já era 11 horas, 12 horas da manhã, e você não tinha feito mais nada. Não que aquilo não fosse importante, mas você passou a manhã toda apenas naquela atividade. E você teve uma impressão, você teve a falsa impressão de que sua agenda estava lotada, de que você não pode encaixar mais nada, porque você leva muito tempo respondendo essas mensagens. Será que isso é um mito da produtividade ocupada? Porque você não está sendo produtivo, você está ocupado. Ali você conseguiu uma produtividade efetiva com 2, 3, 4, talvez 5 mensagens que você respondeu, mas não todas as mensagens. Ou seja, você perdeu muito tempo respondendo mensagens que não trouxeram e não
fizeram com que você fosse produtivo. O que é produtividade? Produtividade é uma palavra que vem da Revolução Industrial, quando as indústrias precisavam ser mais produtivas, produzir mais. Elas entenderam que na mesma janela de trabalho, o funcionário entrando, não vou me prender aqui ao tempo exato, tá, gente? Para que daqui a pouco, mas o trabalhador trabalhava de 8 às 6 ou de 8 às 5. Não é isso. Só pega o exemplo. Então, o funcionário da indústria, ele entrava às 8 horas da manhã e ele saía às 18 horas. E ele tinha uma produtividade de, sei lá, uma indústria de botas. Ele conseguia ali fabricar 10 botas. Cada funcionário fabricava 10 botas por dia. E na época da Revolução Industrial, eles conseguiram entender que existiam algumas janelas que poderiam ser reduzidas, como janela de descanso, janela de lanche, janela de almoço, janela de cafezinho, que poderiam ser reduzidas ou até mesmo eliminadas, e isso faria com que cada funcionário, ao invés de produzir 10 botas, produzissem 12, 13 botas, 2 botas a mais por funcionário, no montante de, sei lá, para a conta ficar fácil, 10 funcionários, nós temos 30 botas a mais por dia. Ou seja, aquela indústria ficou mais produtiva. O que ela entregou no final do dia foi mais efetivo. Então vamos lá, vamos voltar para o exemplo. Todas as mensagens que você respondeu, tudo que você fez no período da manhã, você conseguiu ser mais produtivo, ter uma evolução na direção da tua meta ou do teu objetivo? Se você não teve, você não está sendo produtivo, você só está sendo ocupado. É o mito da produtividade ocupada. Você tem muita coisa para fazer, mas poucas estão te direcionando para a sua meta e para o teu objetivo. É isso que você precisa parar para pensar, é isso que você precisa mapear. Se você falar para mim, e isso acontece muitas vezes, especialistas, profissionais, empresas, que eu vou fazer um trabalho de consultoria, de mentoria, de trabalho, fala para mim, Cris, mas é porque eu estou com minha agenda lotada. Deixa eu falar para você, se você está com a sua agenda lotada, você está a um risco de começar a ter problema e sua empresa começar a cair ao invés de crescer. Porque se você está com sua agenda lotada, vendendo sua hora, que tempo você vai ter para resolver problemas que normalmente acontecem na empresa? Quem vai resolver esses problemas se não é você? Como você vai ter tempo de olhar para inovações, e a gente já vai falar sobre isso, sobre o que você pode fazer para atrair mais clientes, sobre crescimento, sobre expansão. Quem vai olhar para isso se você está o tempo todo ocupado? Isso não é ser produtivo. É o mito da produtividade ocupada. E a gente precisa entender isso, porque senão o nosso negócio, a nossa vida não tem evolução, a nossa vida não vai para frente. E a gente precisa entender isso, a gente precisa parar e focar que tudo que eu estou fazendo precisa me levar para algum lugar. Tudo que você faz te leva para algum lugar. A vida que você tem hoje é resultado de tudo que você fez. Tudo que foi feito nos últimos 3 anos te trouxe até o local que você está hoje. Então você precisa entender que para que você vá para um outro nível, você vai precisar de novas direções, de novos caminhos, de novas rotas, porque senão você vai continuar no mesmo lugar. Senão você vai continuar fazendo as mesmas coisas, e aí, gente, não tem como. Se você vai continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Não tem como ser diferente. Você precisa fazer ações diferentes, atitudes diferentes, comportamentos diferentes, para que você tenha resultados diferentes. Então, esse é o ponto do mito da produtividade. E aqui vem uma coisa que eu gosto muito, né? Você precisa entender que, para isso, você vai precisar entrar em alta performance. O que é a tal alta performance, Cris? Eu escrevi um livro sobre alta performance com mais de 120 páginas, com pesquisa, com exercícios, com tudo que você imaginar, falando sobre alta performance. Eu estudei os melhores especialistas, li os melhores livros, fiz os melhores cursos e consegui compilar tudo isso para que eu conseguisse entender o que era alta performance, porque para mim alta performance era algo que a pessoa não errava, que a pessoa não falhava, e eu fui entender que não é isso. A falha faz parte, o erro faz parte. Mas mais do que isso, dentro da alta performance está uma palavrinha que se chama constância.
alta performance para mim, no final de tudo, quando eu consegui entender, é você fazer mais do que a média. Olha para a média do teu mercado, o que é que ela faz? Olha para a média dos profissionais que fazem a mesma coisa que você faz, o que é que eles fazem? Então, alta performance para mim é você fazer mais do que a média, desempenhando o seu papel máximo. Você não pode dar 70%, tem que ser 100%. Com constância. Você precisa ter constância a longo prazo, porque o jogo é a longo prazo. Não existe alta performance a médio ou curto prazo. Isso vai ser uma força extra que você vai fazer ali, você vai ter um resultado, mas se você parar, esse resultado ele vai retroceder. Então, isso não é alta performance. Alta performance é quando você consegue alcançar e obter um resultado que te dá uma tranquilidade. Então, isso é alta performance. Você está fazendo mais do que a média está fazendo. Trabalhar 16 horas na segunda-feira não é alta performance. Trabalhar 16 horas durante um ano para que a sua empresa alcance um patamar, um reconhecimento e tenha uma carteira de clientes que te dê uma segurança XYZ, isso é alta performance, porque a média não faz isso. Entende? Essa é a diferença. E aí é que eu trago, você precisa aprender a entrar no fluxo da alta performance. O fluxo da alta performance é você entender que a cada 2, 3 meses você precisa dar hiperfoco em alguma coisa. Porque você não pode dar hiperfoco em várias coisas, porque então não é hiperfoco, né? Você está sendo multitarefas. E sendo multitarefas, você não vai conseguir dar o seu melhor, desempenhar o seu papel máximo. Olha que todo tempo eu trago, por isso que quando eu fui desenhar o conceito de alta performance, eu via que todo momento eu me deparava com essas mesmas frases, palavras e conceitos. Então eu juntei. Fazer mais do que a média. Se eu faço o que está todo mundo fazendo, eu não consigo me destacar. Então eu preciso fazer mais do que a média. Se eu tenho constância, eu melhoro cada vez mais, cada vez que você faz, cada vez que você pratica, cada vez que você entrega, cada vez que você repete, você melhora. Então tem que ter constância. Eu não sei você que está assistindo agora, mas como foi a primeira vez que você gravou um vídeo? Agora, como é que você está hoje depois de 200, 300, 500, 1000 vídeos? Como foi a primeira vez que você fez uma negociação e fez uma venda? Agora, como é que está sendo hoje, depois que você já fez 500, 700, 800, 1000 vendas? Ou seja, se você tem constância, você vai melhorando. E depois, por último, longo prazo. Porque eu já expliquei isso para você. Não existe alta performance a curto e médio prazo. É algo que você precisa construir que te dê segurança. E o fluxo da alta performance eu preciso entrar em hiperfoco em posicionamento. Eu preciso de 2, 3 meses. No máximo. Não dá para ficar em hiperfoco por mais de 3 meses. Porque senão você negligencia outras áreas e isso vai custar muito caro. Então, durante 2, 3 meses, você vai olhar para o teu posicionamento e você precisa acelerar. Esse ano é um ano de aceleração. Então, você precisa acelerar o seu posicionamento nesses próximos 2, 3 meses. Depois disso, eu vou focar em network. Nos 2 próximos meses eu preciso fazer contatos. Então você vai focar, o seu posicionamento já está, o que está bom, mantém. E agora, no fluxo da alta performance eu estou dando hiperfoco em network. Eu preciso ampliar o meu leque de conexões. E depois disso eu vou focar em vendas. Cris, mas espera aí, a gente já está falando de 5 meses. É a longo prazo. Você não vai conseguir fazer tudo em um mês. Alta performance não é em 4 semanas. Você precisa se planejar para isso. Você precisa entender isso. Você não vai conseguir em uma semana melhorar e colocar o teu posicionamento onde você quer e onde ele precisa estar. Você não vai na próxima semana conseguir fazer um planejamento de contatos, conexões e network para que você esteja nos lugares certos, porque isso leva tempo. Você não pode chegar no primeiro momento que você conhece aquela pessoa e já querer oferecer. Para. A pessoa já vai dar um passo para trás, você já vai repelir. Porque não é assim que funciona. Primeiro você conhece, primeiro você oferece o que você tem, primeiro você fala como você pode agregar, para que depois aconteça negócios, indicações, enfim. Então isso
Precisa de tempo. Você não vai conseguir na segunda, na terceira semana fazer isso, e muito menos na última semana do mês já começar a vender. E se você está fazendo isso, é por isso que você não está tendo resultado. Então você precisa aprender a entrar no fluxo da alta performance. É entender que nesses primeiros 3 meses eu vou trabalhar, e eu estou colocando 3, tá, gente? Números aleatórios aqui. A gente precisaria de muito mais tempo, muito mais contato, eu precisaria estar com vocês, para que a gente conseguisse montar isso da melhor forma e eu entender quanto tempo você precisa para melhorar o seu posicionamento, quanto tempo você precisa para fazer network, quanto tempo você precisa agora para alcançar suas metas de vendas. A gente pode fazer isso com muito mais detalhes de você desenhando no workshop que eu vou fazer. E se você está assistindo essa aula antes do dia 20/1, esse workshop vai ser 100% online, 100% ao vivo e eu vou estar te esperando. Lá eu vou falar justamente sobre clareza, sobre direcionamento, sobre plano de ação. De como você pode encontrar e mapear, construindo o seu fluxo da alta performance. Se você está assistindo depois do dia 20, eu vou deixar o link aqui, porque essa aula vai ficar gravada. E você pode assistir ela gravada. Certo? Mas vamos lá. Agora que você entendeu como você mapeia e entende o seu fluxo da alta performance, você precisa colocar o que é que eu preciso fazer no primeiro mês, ou nos 2 primeiros meses, ou nos 3 primeiros meses. Não coloca mais de 3 meses, mais de 90 dias em hiperfoco. Aí você coloca a sua segunda ação, a sua terceira ação, quarta ação, quinta ação, até o final de 6 meses, 10 meses ou 1 ano que você quer alcançar aquele objetivo. Isso é muito importante e é assim que a gente encontra o fluxo da alta performance. Mas a primeira coisa é o seguinte: a falsa sensação de produtividade. Principalmente quando a gente fala do mundo corporativo, quando a gente fala hoje de home office, quando nós falamos de prospecção ativa, venda nas redes sociais, normalmente nós temos uma sensação, uma falsa sensação de produtividade. Porque você entrou na rede social para fazer uma postagem, mas depois você ficou ali e perdeu tempo rolando o feed, olhando outras coisas, fazendo ações, atitudes e movimentos que não vão fazer com que você venda realmente o que você está querendo. Então isso não está sendo produtivo, mas é uma falsa sensação de produtividade porque você está ali conectado o tempo todo. Assim acontece também no meio corporativo, nas empresas e principalmente em home office. Você precisa entender e mapear quanto tempo você tem para fazer cada tarefa. Primeiro, que tarefa é essa? Como você vai realizar essa tarefa? O que você precisa para realizar essa tarefa? E quanto tempo você vai ter para realizar essa tarefa? Vamos lá, você precisa postar nas redes sociais e divulgar algum serviço, algum produto seu. Quanto tempo você leva para fazer isso? Eu já te aconselho, já faz o texto fora. Se você vai ficar fazendo o texto dentro da rede social, é mais tempo que você está lá dentro e você corre um risco de logo depois você se perder ali no feed. Então faz assim, ó, prepara o vídeo ou prepara a postagem, prepara o texto e já entra na rede social com tudo pronto para você fazer. Isso é otimizar o seu tempo para que você seja mais assertivo dentro daquela atividade que você está se propondo a fazer. Isso é muito importante. No mundo corporativo, quando você está no escritório, quando você está numa empresa, você precisa fazer um alinhamento com todas as pessoas que estão ao seu redor. Porque senão é o tempo todo pessoas te pedindo para fazer outra coisa. Você precisa aprender a dizer não, você precisa aprender a colocar limites e você precisa ter muito bem desenhado e mapeado todas as tarefas que você precisa realizar e entregar. É por isso que é tão importante a definição de metas, o cumprimento de tarefas e metas diárias para cada funcionário, porque ele sabe o que ele precisa entregar no final do dia. Teve uma empresa, certa vez que eu fui fazer uma consultoria, e foi muito engraçado, porque tem tempo isso, tá, gente? Eu estou falando aqui, se eu não estiver enganado, de 2018. Hoje nós estamos em 2026, ou seja, quase 10 anos, né? 8 anos atrás. E eu estava conversando com o CEO dessa empresa e ele falou assim para mim: Cris, aqui a gente faz o seguinte, toda segunda-feira eu tenho reunião e eu passo todas as metas para todo mundo. Eu não quero saber, a estrutura da empresa está aqui. Eu tenho uma internet de altíssima qualidade, eu tenho computadores, eu tenho impressoras, eu tenho uma estrutura, eu tenho tudo aqui. Mas se ele quiser ficar de casa, eu não me importo. Eu fiz como é? Ele fez Agora, sexta-feira eu vou cobrar para ele o que eu pedi. Eu achei aquilo fantástico. Nós estamos falando de 2018.
Eu falei, e acontece, ele falou, levou tempo para que essa cultura fosse fortalecida, para que os funcionários entendessem essa cultura, né, e começassem a incorporar isso. Mas agora que a gente conseguiu ter uma equipe 100% focada, integrada, coesa, eles entregam. E às vezes entregam até antes. E eu não pulo etapas. Se eu passei uma meta para você, para que você me entregasse até sexta, se você me entregar na quarta, é bônus seu. Caso, lógico que se eu tiver uma emergência, eu já vou te passar uma outra atividade, até porque tem alguns funcionários que ganham por produtividade lá, né, por execução, vendas, enfim. Então, passando outra coisa já é melhor para eles, mas eu me lembro que ele falou que ele não embolava as metas. Se eu passei uma meta para você até sexta e você me entregou na quarta, você tem justamente a quinta e a sexta de bônus. A sexta-feira, na reunião de alinhamento e de entrega, ele normalmente já passava outra coisa ali para a pessoa fazer até a segunda, na próxima reunião de metas da semana. Mas olha que bacana isso. Você não tem a falsa impressão de não estar sendo produtivo. Então, isso é muito importante. Assim também quando nós estamos em home office. Porque o tempo passa muito rápido. A gente tem o sofá da casa, a gente tem a nossa cozinha, a gente tem a nossa televisão, a gente tem esposa, esposo, filhos, secretária, tem várias coisas para tirar a nossa atenção. Então é muito importante que a gente consiga definir o que você precisa fazer, como você vai fazer isso, quanto tempo você vai levar para realizar aquilo e como você vai saber que você evoluiu. Como você vai saber que você entregou aquilo que você tinha se proposto a fazer? Parece óbvio essa parte, mas não é, tá, gente? Como eu vou saber que eu alcancei a minha meta de vendas se eu fiz 50 prospecções? Se eu fiz 50 prospecções, eu consegui alcançar a minha meta de 3 vendas no dia. Colocando uma média bem bacana aqui. 50 prospecções para 3 vendas. Se eu sei que eu não bati a minha meta de vendas, é porque eu não fiz a minha cota de prospecção. Então, eu preciso ter essa métrica para que eu consiga entender o porquê que eu estou sendo ou não estou sendo produtivo, principalmente quando eu estou em casa. Principalmente quando eu estou no conforto da minha casa, onde eu não preciso colocar. É muito importante que você entenda isso, que sua cabeça entenda isso. Às vezes as pessoas não colocam a roupa para trabalhar, ficam com qualquer roupa, não sentam no melhor lugar, não organizam a sua área de trabalho. Tudo isso faz com que você tenha a falsa impressão de produtividade. Você está ali trabalhando, mas na verdade você não está trabalhando. Você não entrou no modo business. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso pode impactar 100% no seu resultado final. E aí nós vamos para um outro ponto aqui, que qual é o problema disso? O problema é que nós temos hoje várias pessoas que não conseguem alcançar os seus objetivos. Nós temos várias pessoas hoje que não conseguem comprar o teu carro, fazer uma viagem, comprar uma casa, fazer um passeio com seus filhos, que não conseguem realizar os seus sonhos, que não conseguem montar os seus negócios. Por quê? Primeiro, eles não têm clareza. Não, eu não quero pular etapas. Deixa eu passar aqui para o próximo tópico para eu trazer para vocês aqui. Ó, negócios falham por 3 motivos. Vocês sabem quais são esses motivos? Eu já ia falar, mas eu lembrei e eu voltei aqui rapidinho. Os negócios, as empresas, elas falham por 3 motivos. Vocês sabem quais são esses motivos? Vamos lá. O primeiro motivo que as empresas falham é falta de direcionamento. Quando você vai montar um negócio, quando você vai montar uma empresa, a primeira coisa que você precisa fazer é seu plano de negócio. É o business plan. E aí na hora que você está montando o business plan, você monta a sua missão, visão e valores. Sem querer entrar nesses pontos, senão a gente vai levar muito tempo, e eu vou tocar em todos esses pontos lá no workshop do dia 21, ou do dia 20 do 1, e eu espero você, se você estiver assistindo antes do dia 20 do 1, eu espero você ao vivo, e se você estiver assistindo depois do dia 20 do 1, clica no link aqui embaixo e você vai ter acesso à aula que vai ficar gravada, tá? Quando a gente vai montar o business plan, você tem a missão, que é o porquê que a tua empresa existe, qual é o problema que ela resolve. Você tem a visão, que é para onde você está levando esse negócio, onde você quer posicionar esse negócio no mercado. E você tem os valores, o que você está disposto e o que você não está disposto a fazer. E a cultura
dessa empresa, desse negócio e para onde ela está indo. Esquece missão, esquece valores e vamos focar agora na visão. Visão é direcionamento. Eu estou montando uma empresa e eu quero que ela seja... Vamos lá, vou trazer o meu exemplo. Eu tenho hoje um instituto. Eu e minha esposa somos sócios hoje e temos o instituto. Instituto Além do Conhecimento. E quando nós montamos o instituto, nós colocamos lá a missão, a visão do instituto. A visão do instituto é: eu quero que o meu instituto seja conhecido como a melhor escola de negócios do Brasil. Eu já cheguei lá? Não, mas eu estou no caminho, eu sei onde eu quero chegar. Não adianta eu ser uma escola de negócios muito boa aqui na região. É importante, porque é a caminhada. Mas aqui não é o meu objetivo. Eu preciso saber para onde eu estou levando ela, senão eu me acomodo aqui. Ah, bacana, eu já tenho um número de vendas aqui, as pessoas aqui na região já me conhecem, as pessoas aqui na região já compram de mim. Tá, e você colocou visão Brasil. Como é que você vai fazer para chegar lá? Qual é o próximo passo? Então, falta de direcionamento é o que faz com que um negócio não dê certo. Falta de direcionamento é o que faz com que uma empresa não dê certo. Esse é um ponto, tá? Do direcionamento. Eu posso estar falando aqui também, trazendo para vocês o exemplo de direcionamento. Eu lanço uma escola de negócios, mas eu estou falando para clientes, pessoas que não são o meu público-alvo. Eu estou atingindo pessoas que hoje trabalham em empresas e não têm o poder de decisão de comprar ou não os meus treinamentos. Eu estou falando com o público errado. Eu tenho que direcionar o meu conteúdo, eu tenho que direcionar o que eu faço para as pessoas certas. Eu tenho que direcionar para RH, eu tenho que direcionar para diretores, eu tenho que direcionar para CEOs, porque eles vão ver o meu conteúdo, eles vão entender que aquilo é importante para a empresa deles, e aí eles me contratam. Eles contratam a minha empresa, o meu instituto. Agora, se eu estou só fazendo divulgação para o supervisor, para o vendedor, nada contra, mas não é ele que vai decidir se ele vai comprar ou não. Ele pode até comentar, mas isso é muito mais difícil. Olha o trabalho. Ele vai ver, se ele lembrar, ele vai comentar sobre o conteúdo que ele viu meu, para que o RH, o diretor ou alguém que ele tenha contato e comentou, veja meu conteúdo e daí, olha a distância. Então, falta de direcionamento. Eu falei que poderia ser porque você não sabe para onde você está levando. Eu estou falando para você agora que é porque você não está falando com a pessoa certa. Então, existem vários pontos que a gente precisa entender do direcionamento do teu negócio. Às vezes a pessoa vira para mim e fala assim: Cris, mas eu estou postando, eu posto todo dia, eu estou lá, eu sou ativo nas redes sociais. E quando a gente vai olhar, o negócio dele, o serviço dele, o produto dele, realmente ele está ativo no Instagram. Mas o negócio e o serviço dele não era para estar lá. Era para estar no LinkedIn, era para estar no YouTube, era para estar em grupos de comunidade. Então, direcionamento é muito importante. É por isso que alguns negócios não dão certo. É por isso que algumas empresas quebram, por falta de direcionamento. E o segundo motivo que faz com que negócios não dê certo é porque as pessoas não querem buscar conhecimento e ajuda. O brasileiro, ele é um excelente empreendedor. O que é empreender? Empreender é você visualizar uma oportunidade de negócio e você vai lá e supre essa necessidade. Eu vou lá e faço algo que o mercado estava precisando. Eu estou empreendendo ali. Só que eu preciso entender que depois disso, eu preciso empresariar. Aqui está a falha do brasileiro. Por isso que nós temos números que deixam a gente loucos. Maior número de empresas sendo abertas, o maior número de empresas sendo fechadas. Porque nós somos excelentes para ter ideias de empreendedorismo, suprindo a necessidade do mercado, mas nós somos péssimos para empresariar aquele negócio.
entender e buscar conhecimento daquilo que já existe, do mercado que já está ali, para que o seu negócio agora prospere e cresça. Então, não buscar conhecimento é um erro gigantesco. E aí, dando continuidade, é não buscar conhecimento e não buscar ajuda. É o teu ego de falar assim, por que eu preciso da ajuda de alguém? Se ele sabe, por que ele não montou? Porque não é o meu negócio. Eu posso chegar na tua empresa, entregar para você algo incrível, para que você, se você fizer isso aqui, eu já entreguei planejamento estratégico para meu cliente, para ele faturar R$ 1 milhão por mês. R$ 1 milhão por mês o meu cliente faturou com o planejamento que eu entreguei para ele. A minha empresa ainda não faturou R$ 1 milhão por mês, mas o meu cliente já. Peraí, Cris, se você sabe sobre isso, por que você não aplicou? Porque o meu negócio não é igual ao dele. Entende isso? Só que aí, por falta de conhecimento, por ego, você não vai buscar o que você precisa fazer agora dentro daquele mercado que você se inseriu. Nem vai buscar ajuda de pessoas que podem te auxiliar, de pessoas, de mentores, de consultores, de outros empresários que podem virar para você e falar, vai por aqui, eu já fiz isso e deu errado, é esse o caminho. Como é que você está buscando conhecimento? Onde você está buscando conhecimento? Para que você faça o seu negócio crescer. Eu falei há pouco aqui sobre o business plan, você tem um business plan? Você sabe fazer um business plan? E por que você não pede ajuda? E eu não estou falando aqui para você me contratar, não. Se você quiser me contratar, vai ser uma satisfação poder te ajudar, tá? É só você entrar em contato comigo, a gente vai sentar, vai conversar e eu vou montar um business plan com você. Mas, por exemplo, o Sebrae, ele te ajuda gratuitamente a fazer um business plan. Você já foi no Sebrae pedir ajuda para fazer um business plan? Por que você não pede ajuda? Por que você não consegue entender qual conhecimento que você precisa para que você vá para o próximo nível? Eu precisei, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu precisei mapear todos os conhecimentos que eu precisava. Eu precisava conhecer um pouco de campanhas, de fazer tráfego pago. Eu fui estudar, fiz 2 cursos de tráfego pago, para que eu conseguisse entender. Porque na época eu não podia fazer um investimento, ter uma pessoa, uma equipe para fazer tráfego pago para mim. Então eu precisei ampliar o meu conhecimento, saber mais sobre aquilo, para que eu conseguisse ter o resultado que eu queria. Eu precisei buscar conhecimento sobre criação de conteúdos. Eu precisei ampliar o meu conhecimento sobre prosperidade, sobre abundância, sobre crenças. Como você está buscando e qual o conhecimento que você precisa para que você vá para o próximo nível? E principalmente, para quem que você está pedindo ajuda? Não vai pedir ajuda para qualquer pessoa, nem vai pedir ajuda para a pessoa que está do teu lado. Por exemplo, estou dando um exemplo qualquer, gente, por favor, mas se teu pai, tua mãe, tua avó, teu vizinho, teu primo, teu melhor amigo, ele não é do mesmo segmento que você, vai ser muito difícil ele te dar o melhor conselho. Você tem que pedir conselho para aquela pessoa que já fez o que você está querendo fazer. Você tem que pedir conselho e você está perto de pessoas que olham para o mesmo segmento que você. Por isso que é muito importante você estar no ambiente certo. Por isso que é muito importante você estar na mesa certa. Por isso que é muito importante você estar com pessoas que possam te ajudar da maneira certa. Então esse é o segundo motivo do porquê que os negócios não dão certo e porquê que as empresas quebram. E o terceiro motivo é porque as empresas não buscam inovação e tendências. Cris, como assim? Peraí. Que empresa que não busca inovação e tendência? Você está estudando inteligência artificial? Você está estudando automação de processos? Então não me venha com essa. Sabe por quê? Porque a gente tem exemplos aí gigantescos. Kodak, Nokia, Blockbuster. Nós temos milhões de exemplos que não se inovaram e não buscaram a
a tendência do que o mercado deles estava direcionando agora, o crescimento, e quebraram. E aí eu te pergunto, qual a tendência do teu mercado? Você já estudou o teu mercado? Você sabe para onde o teu mercado está indo? Seu mercado está crescendo? Seu mercado está expandindo? Não me venha falar que seu mercado está saturado. O seu mercado não está saturado. Agora, você já estudou ele para saber o que é que seu mercado está precisando? O que é que seu mercado está querendo? Que tipo de profissional, que tipo de entrega, que tipo de serviço, que tipo de produto o teu mercado precisa? Que tipo de produto o seu concorrente não entrega? E você precisa dessa tendência, dessa inovação, desse conhecimento para que você consiga entregar isso para o teu cliente. É por isso que os negócios não dão certo. É por isso que as empresas quebram. É por conta desses 3 tópicos que eu trouxe para você. Claro, tem uma lista muito maior, mas esses 3 tópicos são gritantes. E eu separei eles aqui hoje para vocês. Se você estiver comigo dia 20, eu vou falar sobre mais 3 tópicos, tá? Então, se você tiver interesse, clica aqui no link que nós vamos estar juntos falando, dando um reset produtivo. Esse é o nome do workshop, reset produtivo, certo? Mas aí vem um ponto muito importante, porque eu falei sobre tudo isso e eu tenho certeza que o seu subconsciente está falando assim, ó, Cris, eu entendi, só que presta atenção, eu não tenho tempo para fazer isso. Que horas eu vou buscar outro conhecimento? Que horas eu vou buscar ajuda? Que horas eu vou estudar o mercado? Que horas eu vou estudar tendências, estudar IA? Nossa, inteligência artificial, que horas eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo. Mas entenda que gestão de tempo, gestão do tempo, porque nós fazemos gestão do tempo e não de tempo. O tempo ele vai passar de qualquer forma. Gestão do tempo é gestão das tuas tarefas. É quanto tempo você leva fazendo cada atividade e eu garanto para você que você tem tempo. Eu garanto para você que tem, em média, aí, de 5 a 7 horas por dia sobrando. Eu falo isso no meu livro, eu vou explicar isso no dia do workshop, tem uma tabelinha que eu mostro para você, que eu comprovo para você que você tem tempo, sim. Como você está com a falsa impressão de estar sendo produtivo, mas, na verdade, está ocupado, você acha que não tem tempo. Lembra do primeiro exemplo? Você abre o seu computador, você começa o seu trabalho, começa a responder as mensagens, acabou amanhã. Nossa, eu não tenho tempo para fazer nada, eu não tive tempo para criar a proposta, eu não tive tempo para fazer prospecção porque eu estava aqui só respondendo as mensagens. Não, você não está tendo gestão do tempo, gestão das suas tarefas, não sabe que horas você precisa fazer cada tarefa, que horas você precisa realizar cada atividade. E quanto tempo você leva em cada atividade. E como você não sabe disso, você não está sendo produtivo. Você não está sendo eficiente, você não está evoluindo na direção da sua meta e do teu objetivo. Então a gente precisa entender que gestão do tempo vai fazer total diferença nos seus resultados. E qual exercício a gente precisa fazer? Identificação das minhas tarefas. Qual a tarefa você tem para fazer hoje? É muito comum, eu vejo as pessoas falando, não, amanhã eu vou para o trabalho. Aí eu tenho que vender, eu tenho que fazer prospecção, eu tenho que fazer uma proposta. Ok. Quantas vendas você precisa fazer? Quantas prospecções você precisa fazer? Quantas propostas você precisa fazer? Quanto tempo você precisa levar em cada tarefa dessa? Lembrando que, quando eu falo de tempo, gente, isso não é engessado. Não quer dizer que porque eu comecei o dia fazendo prospecção, que eu não posso fazer 20 minutos de prospecção, fazer 5 prospecções, parar, fazer outra atividade e depois retomar essa atividade aqui. Lá na frente, retomar essa atividade. Isso é planejamento. É assim que você planeja o teu dia, é assim que você tem clareza do que você precisa fazer em cada momento. Às vezes você começou a fazer ali prospecção de clientes, mas chegou ali 9, 10 horas da manhã. Será que esse horário é o melhor horário para você fazer prospecção? Os clientes também estão no seu momento de trabalho. Será que eles vão conseguir te responder? Então, será que não é melhor você fazer prospecção na primeira hora do dia, de 8 às 9, horário comercial, e depois você dá uma pausa, vai para outra atividade, e no horário de 11h30 da manhã a 12h30 você faz novamente prospecção? Será que o seu cliente não é um cliente que responde mais mensagem depois das 18? Você precisa identificar essas tarefas e esses exercícios. É assim que você vai ter mais tempo. É assim que você vai conseguir mapear e ter clareza do que precisa ser feito. Isso é muito importante. Outro ponto. Já falei para vocês aqui o que é produtividade, já falei para vocês aqui o que é alta performance, certo?
Volta rapidinho, se você não lembra, produtividade, a gente precisa produzir mais, ser mais efetivo naquilo que eu estou me propondo a fazer. Alta performance é fazer mais do que a média, desempenhando seu potencial máximo, com constância, porque você melhora cada vez que você faz, a longo prazo, porque o jogo da alta performance é a longo prazo, não é a curto prazo, porque você tem tarefas para serem cumpridas, para serem desenvolvidas. Então, entendemos o que é produtividade, entendemos o que é alta performance, e aí eu vou trazer para vocês. Para você alcançar o fluxo da alta performance é gestão do tempo mais produtividade. Aí você alcança a alta performance. Bum! Identifique quais são as tarefas, quanto tempo você leva para fazer elas, mapeie e coloque elas no seu devido espaço, desempenhe o seu melhor, faça o seu melhor, entregue o seu melhor naquilo que você está se propondo a fazer e você vai alcançar o fluxo da alta performance, que foi como nós começamos essa aula. É assim que você vai ser mais produtivo. É assim que você vai fazer escolhas produtivas. Por quê? Porque você sabe o que você precisa fazer e que vai te levar para o próximo nível. Por que você está assistindo essa aula? O que você vai fazer com tudo que eu trouxe aqui? Quais são as decisões que você vai fazer? Será que você precisa estar no workshop em dia 20/1 comigo, no Reset Produtivo, para que, além do conhecimento que eu estou passando para você, a gente monte isso passo a passo, montando do que você precisa fazer, montar um plano de ação para você, porque o Reset Produtivo é você ter clareza de tudo isso que eu estou trazendo para você, muito mais aprofundado, com muito mais detalhes, com muito mais coisas, mas também colocar em prática, montar um plano de ação, para que de lá você saia sabendo o que precisa ser feito. Então, eu estou esperando no dia 20. Se você está assistindo esse vídeo depois do dia 20, clica no link aqui embaixo e assiste a aula gravada. Certo? Mas você vai fazer as escolhas produtivas certas. Porque você sabe o que te direciona. Você não vai ficar perdendo tempo assistindo outro vídeo. Gente, eu não estou dizendo que o outro vídeo é bom ou é ruim, mas ele te leva para o teu objetivo. O que você está fazendo? Assistindo um vídeo falando sobre... Ai, desculpa, gente, eu não quero falar um tópico aqui para não soar mal, tá? Mas vamos lá. Você vai assistir um vídeo sobre liderança. Como ser o melhor líder. Hoje é você sozinho no seu trabalho. Hoje a tua empresa é eu presa. É você e você. Você precisa aprender como ser um líder ou você precisa aprender a ter clareza, gestão do tempo, produtividade e alta performance? Então, faz as escolhas certas do que vai fazer com que você passe para o próximo nível. Eu dei esse exemplo aqui de liderança, mas eu poderia usar qualquer outro exemplo, qualquer outro vídeo que está fazendo com que você não avance na direção da tua meta e do teu objetivo. Agora, a primeira coisa, lembra? Qual é o primeiro fator que faz com que os negócios não aconteçam? Falta de clareza. Você não sabe para onde você está indo, você não sabe qual é o teu objetivo. Então, é por isso que você precisa ter clareza. Ok? Então, depois que você sabe fazer as escolhas certas, entenda, o mercado mudou, o teu cliente mudou. Ele está muito rápido, ele está muito ágil. Você precisa entender isso para entregar o melhor para o teu cliente, porque senão você vai ficar para trás. Você precisa entender como você pode evoluir para ser mais produtivo, para entregar melhor, para não ter a falsa impressão da produtividade, para você não estar só ocupado, ao invés de ser produtivo. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha feito sentido, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você consiga colocar isso em prática. E para a gente finalizar, prometo, já estou no final, para a gente finalizar, eu quero que você faça uma coisa, que eu tenho certeza que se você fizer, já vai te ajudar muito, independente de você assistir o workshop comigo, dia 20. Se você colocar isso aqui em prática, você já vai ter um resultado incrível. Primeiro, mapeie qual o teu objetivo. Como assim o objetivo? O seu resultado final. Qual o resultado final que você quer ter da ação que você vai começar a realizar hoje? Vamos lá. Eu quero eliminar 4 quilos. Beleza, resultado final, eliminar 4 quilos. Quais são as metas? As minhas metas são as etapas do processo para eu eliminar 4 quilos. As etapas do processo são: eu preciso fazer atividade física, eu preciso melhorar a minha alimentação e eu preciso evitar algumas alimentações, alguns vícios que
vão fazer com que eu me desvie aqui do meu objetivo de eliminar 4 quilos. Essas são as metas, são as etapas. E aí eu vou mapeando. Vamos lá. Quando eu vou entrar na academia? Quando eu vou no nutricionista? Quando eu vou comprar as roupas que eu preciso para ir para a academia? Quando eu vou comprar os alimentos que eu preciso para seguir a dieta do nutricionista? Como eu vou fazer para evitar aquelas comidas que vão me tirar do foco do meu objetivo? Então, eu sei o meu objetivo, eliminar 4 quilos. Eu dei um exemplo aqui de eliminar 4 quilos, mas a gente pode colocar isso para o teu negócio, para a tua empresa, para o teu faturamento, para as suas vendas, para o seu crescimento, para a sua vida pessoal, para o teu relacionamento, para qualquer coisa, tá? Então, tem um objetivo, defini as minhas metas, que são as etapas do processo, e agora eu preciso das minhas micrometas. O que são as micrometas, Cris? As micrometas é tudo que você precisa fazer diariamente. Existem 3 coisas que você precisa fazer diariamente que vão fazer com que você se aproxime da meta. Exemplo, eu quero ir na academia, mas eu sempre fico com preguiça. Vamos lá, que horas você vai para academia? Que horas você está pensando em ir para academia? De manhã, de tarde ou de noite? Meio-dia ou de noite? Então você já precisa ajustar isso. É de manhã, já deixa a sua roupa pronta. Já deixa o sapato e roupa separado na porta do banheiro. Quando você acordar, é a primeira coisa que você vai ver. Você não vai ter que pensar em qual roupa eu vou utilizar hoje, e isso vai te cansar já de manhã cedo. Já vai ser uma desculpa para que você, não, hoje eu acordei assim e não quis ir. Vou trazer um exemplo meu. Eu sou nascido em Salvador, eu sou soteropolitano, eu sou baiano. E eu estou morando em São Paulo tem 3 anos. Não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, agora, janeiro de 2026, eu estou fazendo 3 anos aqui. E o frio de manhã cedo é algo que para mim é muito complicado para eu ir para academia. Quando está muito frio, dá aquela preguicinha de ficar em casa ou de vir para a empresa e não ir para academia. O que foi que eu comecei a fazer? Eu comprei uma calça de moletom bacana de treino. Eu comprei uma camisa de manga bacana de treino. Então, agora que eu tenho os acessórios, o frio já não é mais um problema, eu já deixo separado. O clima começou a esfriar, eu já deixo separado a minha calça de moletom. Eu já deixo separado a minha camisa comprida. A minha meia que eu uso mais alta. Entende? Então, as micrometas são as ações que vão fazer com que você não sabote a sua meta para que você alcance o seu objetivo. Eu tenho certeza que se você colocar e mapear os seus objetivos, as etapas do processo, que são as metas, e definir 3 micrometas por dia. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui de eliminar 4 quilos, mas fazer atividade física, beber no mínimo 2 litros d'água e fazer 5 refeições saudáveis. 3 atividades. 3 atividades que não podem deixar de serem executadas. Eu garanto para você que você alcança o seu objetivo de eliminar 4 quilos em 2 meses, 4 quilos em 3 meses, 4 quilos em 1 mês. Depende. Aí vai depender da frequência, da constância, da intensidade que você coloca para realizar aquilo. E como eu falei, eu dei o exemplo de eliminar 4 quilos, mas nós poderíamos colocar aqui qualquer outro exemplo. Gente, você tem uma escolha, depois de tudo que a gente conversou aqui. Você pode continuar tendo os mesmos resultados que você já tem hoje, porque você vai continuar com suas ações. Foi muito bacana essa aula, foi muito bacana esse vídeo, mas você não vai mudar. Você não vai colocar seus objetivos, suas metas, suas micrometas, você não vai participar do workshop em dia 20. Se já passou do dia 20, você não vai clicar aqui para assistir a aula gravada. Então você vai continuar com seus resultados. Essa é uma opção. Ou você pode ter clareza, você pode saber o que você precisa fazer, como você precisa fazer, e entrar numa nova era, num novo momento de resultado. E é isso que eu quero para você e é isso que eu desejo para você em 2026. Então, mais do que nunca, eu queria te chamar. Vem comigo. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, participa do workshop. Nós temos eventos presenciais, eventos online. É muito importante que você esteja com a gente, porque isso vai fazer com que você alcance os seus objetivos e tenha resultados melhores. Eu agradeço de coração, espero que tenha feito sentido, espero que você tenha gostado. E qualquer dúvida, manda aqui sua pergunta que eu vou ter maior prazer em te responder. Tá bom? Me segue lá nas redes sociais, Cris Brandão, oficial. Um forte beijo, fica com Deus. Até a próxima. Tamo junto.